Quando eu chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinha no silêncio. Você chegou e então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. Oh, 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 oh. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. No mundo aqui, a luta continua. São corações cansados de chorar. Mas quando estão contigo, eu fecho os olhos. Eu posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Eu fui ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar, lutar, lutar. Que eu aprendi. Sou forte pra lutar. Olá, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nessa noite. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nesta célula de oração. Um tempo de estarmos clamando ao Senhor, buscando a presença do Senhor para nossas vidas. Um tempo de debruçarmos toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação aos pés do Senhor, de confiarmos no Senhor e depositarmos diante dele tudo aquilo que nós precisamos, confessando também os nossos pecados. Porque, na verdade, o que nós mais precisamos é de estar em paz com Deus, é de ter íntima comunhão com Deus. Nós temos essa paz com Deus através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Mas também quando nós falhamos, quando nós decepcionamos Deus com nossas atitudes, com nossos pensamentos, nós nos sentimos distantes do Senhor. Isso rouba nossas forças.
Eu achei tão interessante essa semana, quando eu estava lendo aquelas devocionais que nós divulgamos no devocionário de manhã, no WhatsApp, Facebook, no Instagram. No dia 12, quarta-feira, tinha uma mensagem que eu acho que me impressionou demais, falava sobre a sabedoria de Deus. Eu queria ler um pedacinho para você de algo que Deus chamou minha atenção. A sabedoria de Deus não está empenhada em manter feliz um mundo caído em pecado. Nem mesmo aos cristãos Deus prometeu uma vida isenta de problemas. Pelo contrário, Ele tem outros objetivos em vista para a vida terrena do que simplesmente dar conforto para todo mundo. Achei impressionante isso, porque Deus é um Deus sábio e muitas vezes nós questionamos a sabedoria de Deus. Por que Deus fez assim? Mas por que Deus não fez assado? Mas por que Deus podia ter sido diferente? Aí o texto vai dizer: a sabedoria de Deus não está empenhada em manter feliz um mundo caído em pecado. O que Deus quer não é tornar o mundo caído em pecado um lugar melhor para viver. O que Deus quer é tirar o mundo do estado de pecado. O que Ele quer é reconciliar o mundo consigo mesmo através do teu Filho Jesus. A palavra do Senhor diz isso, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Por isso eu queria te convidar a ter um tempo com Deus essa noite, um tempo nessa live, nessa célula de oração, um tempo à luz do Salmo 32. Salmo 32, escrito por Davi, é um salmo de confissão de pecados, é um salmo que busca reconciliação com Deus, restaurar a intimidade, a comunhão com Deus. E este salmo, ele tem 4 interlúdios. Nas Bíblias mais antigas, você estava lendo o salmo e de repente tinha uma palavra escrita assim, Selá. E por que Selá? Na verdade, isso aí é a sugestão de uma pausa para a reflexão, de uma pausa para a oração. E esta noite eu gostaria de convidar você a fazer isso, a lermos o Salmo 32, observando as pausas que o próprio Salmo sugere, na sua composição original. O Salmo 32 começa dizendo assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Veja, não é bem-aventurado o que é rico, o que ganha na Mega Sena, o que ganha no Vale Sorte. Não é bem-aventurado aquele que tem um bom salário, aquele que arrumou uma esposa. Não, bem-aventurado é o homem, é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, e o meu vigor se tornou como o calor da seca. O meu vigor se tornou como o calor da seca. A vida de pecado, o pecado oculto, o pecado não confessado, o pecado não tratado diante do Senhor, ele tem o poder de sugar as nossas energias. O salmista Davi, ele diz que enquanto ele manteve-se longe, distante do Senhor, Deus o amava, Deus não tinha o rejeitado. Mas é que longe do Senhor, nossa força se esvai. Longe da fonte de água viva, nós ficamos sedentos. Nós andamos como se estivéssemos andando num deserto, num calor causticante, sem refrescar. Depois do versículo 4, o Salmo do 32, ele sugere um interlúdio, ele sugere uma pausa, ele sugere um tempo de reflexão. Eu gostaria de convidar você nesse tempo agora, enquanto nós ouvimos essa música que sugere-nos a confissão dos nossos pecados, o reconhecimento das nossas falhas. Sabe, às vezes nós pensamos assim, nossa, mas eu não tenho nenhum pecado tão grave assim, que está me atrapalhando de Deus. Nós vivemos num estado de pecado. O salmista Davi mesmo, ele diz, em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci em pecado.
nossos pensamentos, nossas vontades, nossos projetos, o quanto nós ocupamos o nosso tempo. Reflete muito bem o que é que realmente está em primeiro lugar nas nossas vidas. Será que é o nosso trabalho? Será que é o nosso sucesso? Será que é o nosso emprego? Será que são as riquezas, os prazeres deste mundo? Convido você a ouvir essa música e a derramar diante do Senhor, a confessar diante do Senhor: Senhor, o Senhor sabe que o meu coração está tomado pela preocupação com o meu trabalho, está tomado com a preocupação com as coisas desta vida, está tomado com as preocupações com os prazeres. Pode ser prazeres legítimos, mas nada pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Ouça essa canção e aproveite para orar junto, confessando e rendendo-se aos pés do Senhor. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, me amas.
salmista Davi continua dizendo no versículo 5: confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Uma vez que ele confessou, ele se sente reconciliado com Deus. E o prazer de ter essa reconciliação, de estar em paz, de voltar a ter intimidade, é igual quando marido e mulher brigam e depois se reconciliam. O prazer desse momento, o prazer dessa situação, nos leva a querer nunca mais voltar ao estado anterior, de separação, de estar longe do Pai. É por isso que no Salmo 51, Davi pede a Deus que purifique, que coloque nele um espírito sempre pronto a obedecer. É como diz essa canção. E eu te convido a ouvir esta canção e a juntos clamarmos a Deus por isso também. Senhor, o pecado faz tanto mal para mim. Depois que eu confesso, depois que eu me sinto o teu perdão, depois que eu me sinto me reconciliado contigo, é tão bom que eu não quero perder esse estado jamais. Por isso, crie em mim, ó Deus, um coração puro. É a oração para esse momento. Eu te convido a fazer desta canção a sua oração diante do Senhor. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro. E renova o meu espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser segundo o coração de Deus. O salmista continua dizendo, versículos 6 e 7, ele apela agora para a lógica. Uma vez que o pecado faz com que a nossa vida seja uma vida como alguém que anda no deserto sem água, uma vez que reconciliado com Deus, a nossa vida se torna abençoada e frutífera, então, versículo 6, ele continua dizendo, assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Olha que legal. Bom, se o pecado faz tão mal, se a reconciliação é tão boa, assim é a lógica que ele usa. Assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Sim, porque você deve fazer na oportunidade que você tem. Porque é uma coisa que é ilógica, mas às vezes nós fazemos isso. Às vezes os crentes mais piedosos fazem isso, eles pisam na bola com Deus e eles ficam tão envergonhados que eles não têm coragem de pedir para Deus o perdão, de reconhecer a falta. Às vezes porque não é a primeira vez, já é a centésima ou milésima vez que ele está diante de Deus com o mesmo pecado. Mas não deixe passar. Às vezes parece que nós pensamos assim, às vezes. Não, vou deixar esfriar a ira de Deus para depois eu ir lá conversar com ele e acertar as coisas. Não. Ora, o pecado faz mal. Ele faz a nossa vida ser como um passeio no deserto, no calor do dia, sem água. Reconciliar-se com Deus é tão bom.
Então, o quanto antes você se reconciliar, melhor, em tempo de poder te encontrar. Porque há um outro benefício de fazer isso logo. Porque ele continua dizendo assim, quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Olha, ele está falando aqui que essa vida de reconciliação nos faz passar pelas águas que transbordam sem nós submergirmos. Porque águas que transbordam para todo mundo, na casa de todo mundo, mas aqueles que estão em íntima comunhão com Deus, reconciliados com Deus, eles não submergem quando as águas transbordam. Porque Deus é para eles um esconderijo que os preserva da angústia. Você se entristece, você se abate, mas você não fica na angústia o tempo todo, porque você está em comunhão com Deus, livre de qualquer impedimento ou afastamento do Senhor. E também o Senhor te cerca com alegres cânticos de livramento. Gosto muito daquele cântico de um salmo, assim, minha alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Que gostoso, minha alma escapou, minha alma não ficou presa na depressão, minha alma não ficou presa no sofrimento, na angústia, minha alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Por isso eu queria te convidar a ouvir essa música e a declarar que Deus é esse Deus grande, esse Deus tremendo, ainda que permita que coisas ruins, difíceis aconteçam conosco. É o Deus que é para você o seu esconderijo, que é para você o Deus que te cerca de alegres cânticos de livramento. Cantemos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei quão grande
salmista termina. Ele termina a partir do versículo 8 até o versículo 11, dizendo o seguinte: eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sob a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. O ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Cantai de júbilo todos vós, que sois retos de coração. O pecado, ele nos faz viver, o pecado oculto ou o pecado não tratado, nos faz viver como se estivéssemos andando no deserto sem água. Nossa força se esgota, nossos ossos secam. A reconciliação é prazerosa, traz felicidade, traz alegria, de tal maneira que qualquer pessoa que é piedosa vai buscá-la assim que tem oportunidade, não vai deixar para depois. Não vai deixar para depois. Porque essa reconciliação nos protege, enche o nosso coração de alegria. Mas não é só isso. O Senhor mesmo se compromete a nos orientar. Para quê? Para evitarmos o erro novamente. Ele mesmo se compromete a nos ensinar e a nos instruir o caminho que devemos seguir, a nos dar conselho para que andemos debaixo da sua orientação. Como ele faz isso? Através do seu Espírito Santo. Através do pai, da mãe, através do discipulador, através de um presbítero, de um pastor, de um amigo com quem você tem uma conversa espiritual, através da palavra, através de uma devocional, como eu fui muito abençoado essa semana com essa devocional da última quarta-feira, que foi tremenda o meu coração, edificou-me muito. O Senhor está disposto a orientar, a ensinar, a dar conselho. Ele apenas gostaria que não fosse necessário que nós sejamos forçados, porque é o boi, é a mula, é o cavalo que precisa ser forçado. Por isso ele diz: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. Ora, o Senhor está dizendo assim: olha, quem só obedece forçado é o cavalo, é a mula. Né? Na Bíblia nós temos a história do Jonas. Jonas só obedeceu forçado. Ele foi igual um cavalo, igual a mula. Isso é uma mula. Não seja assim. Não seja assim. O Senhor está te dando conselho, o Senhor está te instruindo, o Senhor está te ensinando dia após dia. Para quê? Para o bem dele? Não. Para o teu bem, para o nosso bem. Ele tem nos guiado, tem nos orientado, tem nos ensinado, mostrado o caminho que devemos agir. Não seja como o cavalo, não seja como a mula, não seja como aquelas pessoas que só obedecem quando forçadas. Não faça isso. Pelo contrário, alegre-se no Senhor. É assim que o salmista termina: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração. Alegre-se no Senhor. Senhor, fazer a tua vontade é a minha alegria. Estar entre os teus filhos é o meu maior prazer. Senhor Deus, ter a tua aprovação, fazer o que agrada o teu coração é o que mais me dá alegria, é o que eu mais desejo. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Quando nós fazemos isso, então é bem mais fácil. Deixe de ser penoso abrir mão do pecado. Porque abrir mão do pecado muitas vezes parece que nós estamos perdendo algo. Perdendo aquele prazer que o pecado poderia nos dar. É um prazer momentâneo e enganoso. Mas muitas vezes a gente abre mão da santidade para dar lugar ao pecado. Quando nós nos alegramos no Senhor, abrir mão do pecado fica algo fácil. Porque estar na presença do Senhor, ser aprovado pelo Senhor, alegrar o coração do Pai, é muito melhor. É um prazer muito maior do que qualquer prazer, que qualquer pecado pode nos promover.
Por isso ele termina dizendo: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo, cantai de júbilo todos vós, que sois retos de coração. Aleluia! Eu te convido a cantar essa última canção, que diz assim: o Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é tudo para mim. Declare isso de maneira profética. E ao final da canção, nós vamos orar, encerrando esse tempo de oração. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina
Nós te louvamos, Deus, porque a tua palavra é a orientação segura. Ó Deus, a tua palavra, Pai amado, nos dá dicas, nos ensina, nos mostra o caminho que devemos seguir. A tua palavra, Senhor Deus, nos mostra claramente, Senhor Deus, o dano, o mal que o pecado não tratado pode fazer em nossos corações. A tua palavra nos mostra a alegria da reconciliação. Oh, Senhor Deus, a tua palavra nos mostra que a lógica pede a Deus que nós busquemos a reconciliação o quanto antes. Por isso nós oramos pedindo graça. Oh Deus, dá-nos graça, Senhor Deus, para que na medida em que percebermos, ó Deus, o erro, o pecado, na medida, Senhor Deus, em que vivemos, ó Deus, dia a dia, Pai, nós possamos buscar essa reconciliação contigo, porque nós não queremos, ó Deus, ter nossas forças extraídas, ó Deus, por conta do pecado. Deus, ele não tem proveito nenhum em nossas vidas. Nós pedimos graça, Senhor Deus, pedimos graça. Oh Deus, nós pedimos que o Senhor nos sustente na tua presença, pois queremos honrar e glorificar o Senhor com as nossas vidas, com o nosso testemunho. Sim, Pai, nós pedimos graça em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos também nesta hora, pedindo a tua intervenção, a tua bênção, Senhor Deus, sobre a vida de pessoas que nos são muito preciosas, ó Pai. Nós te pedimos mais uma vez pela nossa irmã Rod, pedimos a visitação do Senhor sobre a sua vida, trazendo cura, restaurando a saúde, renovando as forças, o ânimo, a alegria, a sua fé. Oramos também, ó Deus, pela vida da Cleonice, Senhor Deus, a irmã do nosso irmão Leron. Ó Deus, abençoe a Cleonice, visita, Senhor Deus, no leito de enfermidade, renovando as suas forças, ó Deus, ministrando cura, que a tua presença seja manifesta na vida da Cleonice, Pai. Ó Deus, nós oramos ainda mais uma vez, clamando a tua bênção, Senhor Deus, sobre a vida da Fernanda e toda a família, Pai, da missionarione que estão enlutados. Pedimos, ó Deus, a visitação do Senhor, pedimos a graça do Senhor sobre a vida dela, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos também pelos demais irmãos e irmãs que estão enfermos, ó Deus, passando por lutas, passando por dificuldades, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja os fortalecendo. Sim, ó Deus, que eles percebam a tua presença. Sim, ó Deus, dá graça, Deus, dá um sinal da tua graça sobre a vida dos teus filhos, para que eles reanimem no Senhor e enfrentem, ó Deus, as lutas que estão passando com fé, com esperança, Pai, fortalecidos e edificados pelo Senhor. Pai, nós oramos também nesta hora pela vida, Senhor Deus, dos nossos irmãos e irmãs que são empresários. Nos lembramos aqui do nosso irmão Oséias, do nosso irmão Carlinhos, nosso irmão Fabiano, nossa irmã, Pai, Silvia Helena, do Esli Moia, Senhor Deus, da Sidneia, Senhor Deus. Oramos, ó Deus, pedindo graça sobre a vida do Dr. irmão Simeão também. Pessoas, ó Deus, que são empresários, são trabalhadores autônomos. Nesses dias, ó Pai, de pandemia, nesses dias, ó Pai, de comércio semi-fechado, Pai, os seus filhos têm enfrentado lutas, têm enfrentado dificuldades. E nós oramos, pedindo a intervenção do Senhor, a bênção do Senhor, pedindo que o Senhor os fortaleça, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê sabedoria, Deus, para tomarem medidas, tomarem decisões, para administrarem, ó Deus, os seus negócios, o seu comércio, ó Deus, de maneira que eles possam ter, ó Deus, o objetivo alcançado, o lucro que eles necessitam, Senhor Deus, o sustento que precisam para suas famílias. Para nós oramos, ó Deus, pedindo graça do Senhor sobre o nosso país. Senhor, tem misericórdia do nosso país, ó Deus, dá-nos, ó Deus, a tua graça, Deus, que promove, ó Pai, unidade. Pai, dá-nos unidade, Pai, no enfrentamento, ó Pai, dessas lutas, Pai, desses problemas, fruto da pandemia. Nós pedimos, ó Deus, que só o Senhor pode quebrantar o coração dos poderosos. A tua palavra diz que o Senhor move o coração dos reis, assim como o Senhor faz a curva dos rios. Ó Deus, move o coração dos poderosos, das pessoas que estão investidas de autoridades em nossa nação. Nós pedimos graça, Senhor Deus, para que o Senhor abençoe, ó Deus, através dos líderes dessa nação, o povo, ó Pai, dessa nação, Pai, e que o nome do Senhor seja glorificado em nosso país. Sim, ó Deus, que através, ó Pai, de boas soluções para esses dias de luta e de crise, Deus, o nome do Senhor seja glorificado. Ó Deus, que o teu reino se estenda sobre a nossa nação e que a tua boa, perfeita e agradável vontade seja feita em nós e através de nós, Pai. Nós te pedimos isso, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te dê um sono reparador de forças, porque afinal, aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Boa noite.